Então, vamos dar início aí à nossa TPC de linguagem e suas tecnologias. Vou apresentar para vocês a nossa equipe do Núcleo Pedagógico, que é composta pela nossa diretora do Núcleo, a Maria Eugênia, a equipe de formadores de linguagens, no caso aqui sou eu, a professora Luciana, como já disse no início, de língua estrangeira moderna. Nós temos o professor Wagner, de arte, e nós temos a professora Renata, que é a nossa PCNP de língua portuguesa. E também nós temos a nossa equipe de apoio, que dá esse apoio para nós aqui, que é a nossa equipe do núcleo, que é o Reginaldo, de filosofia, a Veridiana, de física, a Maria Isabel, de geografia, a Rosane, nossa PCNP de história, e também temos aí do projeto de pastas, né, que é os projetos especiais, que é a Frávia Yolanda. Educação especial, nós temos a Gisele Soares, a Mioco, e os anos iniciais, a Alcione Andrade, a Lucimara e a Verônica. O nosso tema de hoje, que nós iremos discutir com vocês, é o análise dos resultados da AP do terceiro bimestre, e o objetivo de discutir esse tema é para que possamos aí analisar juntos os resultados da AP do terceiro bimestre, identificar as habilidades que tiveram um menor percentual de acertos e refletir sobre esses resultados obtidos na AP do terceiro. O percurso da nossa pauta é como foi a participação dos nossos estudantes nessas avaliações, como foi esse desempenho, como foi a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, os sinais de defasagens na aprendizagem, e também como foi os resultados em cada habilidade avaliada. Então, dando início, como foi a participação dos estudantes na AP? Então, analisando aqui o quadro que nós colocamos, com relação à nossa diretoria de ensino, então, como foi essa participação dos estudantes na AP? Aqui neste quadro, vocês vão observar que nós temos do 6º ao 9º, que são os alunos aqui, os anos finais. Temos aí o 1º, 2º e 3º bimestre, né, da participação desses estudantes. Então, se observarmos no 3º bimestre, com relação ao 1º, 2º e 3º, nós tivemos um percentual alto de participação dos nossos estudantes. Acreditamos que, devido agora ao retorno das aulas presenciais, os nossos alunos retornando à escola, então esse percentual, ele foi bem maior do que o 1º e 2º bimestre. Nós também colocamos aqui do ensino médio, que é a primeira série do ensino médio, segunda e terceira série. Colocamos a taxa, né, de participação do 1º, 2º e 3º bimestre. Vocês podem analisar como que foi em cada bimestre, e analisando a taxa de participação do 3º bimestre, também podemos observar que nossos alunos tiveram um percentual de participação bem maior, até acima da média da rede. Então, como que foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação? Então, se vocês observarem aqui os anos finais, que é do 6º ao 9º, então o percentual médio de acerto do nosso estudante foi 58%. Com relação ao 1º e o 2º, nós tivemos aqui um percentual no 6º ano, que ele deu uma decaída, né? E se olharmos o 7º ano, nós vamos perceber que os nossos alunos, por mais que eles participaram, que nós tivemos uma participação maior com relação ao 1º e 2º bimestre, no 7º ano, nós tivemos também uma participação efetiva, porém, o percentual de acertos do teste ele foi bem menor, ele decaiu. E se analisarmos o 8º ano com relação ao 1º e 2º bimestre, também tivemos uma participação, né, dos nossos alunos maior, porém aqui nós podemos observar que eles não decaíram, né, aumentaram um pouquinho. Já no 9º ano, nós tivemos aí uma participação no 3º bimestre dos nossos alunos bem maior, e observando o teste na média de acertos do percentual, nós tivemos também uma queda no rendimento dos nossos alunos. Nós percebemos também que houve uma oscilação, né, no desempenho
dessas séries, e o 8º ano nós percebemos essa evolução, né? De 48%, 56%, depois 58%. Sim, isso mesmo, Rê. Se nós observarmos o 8º ano, nós tivemos esses 48%, depois 56%, e eles tiveram evolução. Já no 7º e no 9º ano, nós já tivemos uma queda, se observarmos com relação ao número de participação de alunos. E lembrando, Lu, que cada escola tem a sua realidade, né? Como estamos falando da diretoria de ensino, pode haver escolas que não se enquadram nesse percentual, tanto de participação quanto de desempenho. Então, dando continuidade, como foi o desempenho do estudante nessa avaliação? Novamente, nós estamos falando pela nossa diretoria de ensino. Aí vocês vão observar e analisar de acordo com a realidade da escola de vocês, como que foi a participação aí na cada unidade escolar. Então, nós temos aqui no 3º bimestre, com relação à primeira série do ensino médio, um percentual de acerto de 59%. Se observarmos o 1º e 2º bimestre, eles tiveram uma evolução. Já no 2º e 3ª série do ensino médio, nós tivemos no 3º bimestre 52%, né, de média de acerto. Se observarmos no 1º e 2º bimestre, nós decaímos. E no 3º bimestre, nós tivemos aí 53%, né? No 3º bimestre, não, na 3ª série do ensino médio, nós tivemos no 3º bimestre um percentual na média de acertos de 53%. Se formos avaliar aí com a aplicação da AP do 1º e 2º bimestre, nós também tivemos aí uma queda, né, nessa média. E agora nós vamos falar da distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Então, aqui, ó, de acordo com a análise dos acertos dos testes de categoria de desempenho, é possível a gente classificar esse desempenho dos estudantes em 4 categorias. Então, quais são essas categorias? Muito baixo, baixo, médio e alto. O muito baixo, ele vai de 25% de acerto, o baixo é de 26% a 50% de acerto, e o médio é de 51% a 75% de acerto. E o alto ele está acima de 75% de acerto. E ao analisarmos esse desempenho do nosso estudante, nós também podemos identificar diferentes níveis de aprendizagem que eles estão e, assim, direcionar um trabalho no intuito de minimizar a desigualdade aí na nossa educação que existe entre eles, no trabalho educacionais existente entre os nossos estudantes. Então, analisando essa distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, nós colocamos aqui o 6º, 7º, do 1º, né, até o 3º. Então, se observarmos, nós vamos ver aí no quadro de desempenho que nós tivemos 11% dos nossos alunos muito abaixo da média, e nós tivemos aí 27% baixo. E se nós analisarmos o 1º bimestre, com relação ao 1º bimestre e o 2º bimestre, nós tivemos um número bem menor, bem inferior ao 3º bimestre. Quer complementar, Rê? Não, é isso mesmo, Lu. Nós temos que nos atentar realmente a esse nível mesmo de distribuição, tanto do muito baixo como do baixo. Lembrando, né, que muitos alunos estavam fora da rede devido à falta de acesso, moradia distante da escola, então alguns estudantes não pegavam o roteiro, ou quando eles iam até a escola pegar o roteiro, muitas vezes não traziam para que o professor pudesse dar essa devolutiva. Então isso foi perceptível agora nesse 3º bimestre, nessa análise, né, da AP, e todos nós devemos ter um olhar mais apurado para criarmos intervenções que realmente tanto facilite o trabalho do aluno, né, com a habilidade, quanto o do professor, que já vem articulando todo o trabalho da BNCC, do currículo paulista, dessas avaliações externas. E aí, olhando aqui o 7º ano, 1º bimestre, 2º bimestre e 3º bimestre. Se analisarmos, muito baixo, no 1º bimestre nós tivemos 283 estudantes, 14%.
No segundo bimestre, nós tivemos muito baixo, 227 estudantes, 327 estudantes, foi 16%. E depois, no terceiro bimestre, nós tivemos 455 estudantes, né, muito baixo, que foi um 17%. Então, olha o quanto nós, né, subimos aí com relação a essa defasagem. Aqui nós colocamos também o oitavo e o nono ano, os anos finais. Vocês percebam que aí no oitavo ano, com relação ao desempenho, nós tivemos no terceiro bimestre só 11%, que foi muito baixo, e no baixo nós tivemos 29%. Com relação ao primeiro e segundo, nós podemos observar que eles deram uma melhorada, né? Se eu for analisar o segundo bimestre, nós tivemos aí muito baixo, 13%, e agora no terceiro nós tivemos 11%. Mas mesmo assim devemos ter um olhar atento com relação a essas avaliações e essas categorias que precisam ser revistas, essas habilidades. No nono ano, nós já tivemos aí, no terceiro bimestre, 12%, muito baixo, 297 estudantes estão na categoria de desempenho muito baixo, e nós tivemos 791 estudantes baixo, 32%. Se formos analisarmos aqui o primeiro bimestre, o segundo, então nós tivemos uma diminuição, diminuiu muito, né, essa distribuição do nosso estudante por categoria de desempenho. Aqui nós colocamos também do ensino médio, primeira série do ensino médio, segunda série, terceira. E agora eu vou passar para a PCNP Renata, que é a nossa PCNP de língua portuguesa. Ela vai falar com vocês sobre esses sinais de defasagem que nossos alunos apresentaram. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos todos juntos. E nós vamos agora observar os estudantes que requerem atenção ou muita atenção. Lembrando que lá na plataforma CAED, do nono ano e da terceira série do ensino médio, esses índices eles não apareceram. Então aqui nós colocamos para vocês do sexto, do sétimo, do oitavo, primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio. Então, fazendo essa análise aí do percurso, né, nós observamos que do sexto ano requerem atenção e esse número aumentou. Ele foi para 561 estudantes e no que requerem muita atenção, também houve um aumento de 206. Isso já era esperado, né? Como havíamos falado, esses alunos voltaram agora para as unidades escolares e com eles trouxeram toda essa defasagem por não ter a regularidade da participação nas atividades, por não participarem, né, de atividades no centro de mídias, ou pelo Meet, ou pelo Classroom, devido à dificuldade do acesso, e nós temos que verificar também tudo isso que aconteceu, e com certeza isso vai aparecer aí nessa análise. Então, no sétimo ano, também observamos um aumento de 781 estudantes que requerem atenção, e 233 estudantes que requerem muita atenção. Então, o nosso foco tem que ser voltado para essas crianças que precisam desenvolver essas habilidades essenciais que tanto falamos, né, apresentadas tanto pelo Currículo Paulista como pela BNCC e norteadas pela matriz do SAEB. Observando agora o oitavo ano, alunos que requerem atenção, também houve um aumento de 781, e ficamos ali naquele estado de atenção para aqueles estudantes que requerem muita atenção. Então, de 185 do segundo, eu até corrijo aí que ficou primeiro bimestre, mas aí é segundo bimestre, onde está verdinho, 185 para 188. Então, estamos ali, né, naquela meta. O nono ano, como eu havia explicado, não apareceu esses índices na plataforma, e aí deixamos até então dessa forma. Na primeira série do ensino médio, então também ficamos no segundo bimestre num estado de alerta
e no terceiro bimestre houve um aumento aí de alunos que requerem atenção. Temos 525 estudantes. Por outro lado, né, os que requerem muita atenção, de 187 no segundo bimestre, deu uma diminuída para 161 estudantes. Já a segunda série do ensino médio, tivemos um progresso no segundo bimestre, porém no terceiro bimestre, eu corrijo aí também que apareceu segundo novamente, tivemos um aumento desses alunos que requerem atenção, então de 349 para 423, lembrando, farei a correção acima. 131 estudantes para 179 estudantes. Então, nós vamos nos atentar como os componentes podem apoiar os professores, né, no trabalho dessas habilidades. Então, nós temos que desmistificar que o professor do nono ano de língua portuguesa, ele é responsável por esses dados. Não. Lembrando que a AP, ela avalia o ciclo, né? Então, essa é uma responsabilidade de todos os profissionais que ali estão com esses estudantes e que devem trabalhar essas habilidades para sanar, né, essa defasagem. Na terceira série do ensino médio, apresentou-se melhores índices no segundo bimestre. Então, requerem atenção 367 estudantes e requerem muita atenção 106 estudantes. Alguém gostaria de colocar algo, falar sobre um pouquinho sobre esses dados? Lembrando que nós teremos uma interação posterior, mas caso alguém queira interagir, fique à vontade. Agora nós vamos observar como foi a habilidade, né? Como foi avaliada essa habilidade. Então vamos lá. Esse é um item muito importante, eu gostaria que todos os professores atentassem, tanto, né, os professores de educação física, os professores de língua estrangeira moderna e os professores de língua portuguesa. Lembrando que os professores de arte estão em outra reunião devido ao Art 5 e no final dessa formação nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Então, no sexto ano, quando fomos observar esse resultado da habilidade avaliada, no primeiro bimestre, no sexto ano, nós tínhamos apenas 2 habilidades com um menor percentual de acerto, sendo que a habilidade 27, ela ficou ali naquele nível, né, de 50%. Então, no primeiro bimestre, nós tínhamos a habilidade 13, que é o identificar o objetivo comunicativo de notícias. Já no segundo bimestre, nós tivemos 4 habilidades com menor percentual de acerto. Então, esses alunos já foram mostrando um pouquinho a mais a sua dificuldade. E agora, no terceiro bimestre, vamos observar quantas habilidades ficaram com menor percentual de acerto. Então, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, novamente, ó, no primeiro bimestre, 2 habilidades, no sexto ano, no segundo bimestre, 4, e agora no terceiro, 7 habilidades. Como é que podemos fazer para que possamos sanar a que ficou com menor percentual de acerto? Então, primeiro nós temos que conhecer qual é essa habilidade lá do sexto aninho, da minha unidade escolar, que apresentou essa dificuldade maior, que eu preciso trazer uma intervenção, eu preciso criar ações. Então, na diretoria de ensino, a habilidade 2, que é relacionar palavras e expressões em textos de diferentes gêneros, ela apresentou 42%. E a habilidade 10, ali com a habilidade 2, percebam, 42%, então é o analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música. Então, os professores do sexto ano, eles têm que fazer essa relação com as outras disciplinas, esse trabalho interdisciplinar, para ver como podem ser apoiados
no desenvolvimento dessas habilidades e criar estratégias que sejam eficientes para que esses alunos consigam, né, trabalhar o ciclo. E isso tem que ser conversado. Não é somente uma responsabilidade do professor de língua portuguesa. No momento de ATPC, essa interação ela é oportuna para que isso venha à tona, né? No 7º ano, no primeiro bimestre, nós tínhamos 5 habilidades com menor percentual de acerto, né? Abaixo de 50%, e a menorzinha foi a habilidade 5. Percebam que ela é uma habilidade do 7º ano, que é identificar em textos de diferentes gêneros os efeitos de sentidos provocados pelo uso de estratégias de modalização e argumentatividade. Já no segundo bimestre, essas habilidades que apresentaram menor percentual, elas aumentaram. Então, de 5, elas foram para 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades. Sendo habilidade 9 no segundo bimestre, identificar em reportagens e fotoreportagens o fato retratado. Para o terceiro bimestre, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 habilidades ainda, né, não consolidadas, sendo habilidade 17 e habilidade 18 a que apresentaram, né, maior defasagem. A habilidade 18 é uma habilidade do 6º ano e ela vai aparecer lá no 9º ano, que é o analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos. Então, como os professores de outras disciplinas, né, podem apoiar o desenvolvimento dessas habilidades? Caso alguém queira falar algo, fique à vontade, esse momento é nosso. No 8º ano, tivemos 5 habilidades, no segundo bimestre, 6, no terceiro bimestre, tivemos 4, sendo a habilidade 11, identificar em notícias o fato central das suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Ela veio com 22% de acerto. Tudo bem? Lembrando que esse resultado, ele é da diretoria de ensino, cada unidade escolar terá a sua realidade retratada aí através do CAED, né? Agora nós vamos para o 9º ano. Então, por que nós damos uma ênfase maior para o 9º ano? Que é o final do ciclo, né? Então, nós analisamos como esse aluno finaliza essa série. Então, a habilidade 17 e a habilidade 14 no primeiro bimestre, ela apareceu aí com maior defasagem. Já no segundo bimestre, nós tivemos a habilidade 4 e a habilidade 14. Então, observem que a habilidade 4 ela é uma habilidade de 8º ano e a 14 ela é de 6º até o 9º ano. Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada. E a habilidade 4, analisar efeitos de sentidos decorrente do uso de recursos de coesão sequencial. Então, conjunções e articuladores textuais. Então, quando conhecemos, né, o que não foi contemplado pelos nossos alunos, nós traçamos aí um perfil do que precisa ser trabalhado, e através desse perfil nós podemos criar projetos interdisciplinares, no qual os professores se apoiem, né, para que não fique sobrecarregado. Sabemos que o material, ele chegou com atraso, né, o que dificulta também o desenvolvimento dessas habilidades, e então é necessário entender o que está acontecendo, o que temos, observar esses dados, para então criar estratégias que sejam melhor adequadas para a realidade de cada um. O 9º ano no terceiro bimestre, então só voltando aqui rapidinho, olha lá, primeiro bimestre, segundo bimestre. Já no terceiro bimestre, ele apresentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habilidades não contempladas. Então, novamente, ressaltamos
que esses alunos que permaneceram muito tempo fora da sala de aula, não tiveram acesso, não entregaram as atividades, não tiveram uma regularidade na participação, né, e um feedback das suas dificuldades, agora eles vão apresentar realmente isso e podemos perceber através da AP. Então, a habilidade 8, ela veio com 40%, e é estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Agora nós vamos para o quadro da matriz de referência. Então, lá nós observamos todas essas habilidades. Quando eu observo, eu pego essa matriz de referência, né, de língua portuguesa, e vou lá no quadro, então eu observo em que parte esse descritor, essa habilidade, ela encontra-se. Então, percebi que no 9º ano, a habilidade com menor percentual de acerto é a habilidade 8, ou seja, o descritor 8. Ele está dentro de coerência e coesão no processamento do texto. É o estabelecer relação entre a tese e argumentos oferecidos. Então, quando eu tenho entendimento sobre a matriz de referência, eu percebo que existem vários tópicos, que são os tópicos e seus descritores do procedimento de leitura, os tópicos de implicações do suporte do gênero ou enunciador na compreensão do texto, a relação entre os textos, coerência e coesão no processamento do texto. Então, eu vou observar esses descritores que ali estão relacionados para que eu possa desenvolver um trabalho coerente, significativo dentro daquilo que é exigido. Em sequência, nós temos os tópicos de relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Então, o nosso ficou dentro de coerência e coesão. Então, eu sei que ali eu tenho que desenvolver ações interdisciplinar que possam trabalhar a coerência e a coesão. E, mais especificamente, o professor de língua portuguesa, o objeto do conhecimento dentro dos textos argumentativos. Ainda na matriz, o quadro 4, temos aí a distribuição dos descritores de língua portuguesa do 9º ano, fundamental, de acordo com os tópicos. Então, nós temos aí, né, de forma resumida, o que eu havia acabado de explanar, procedimento de leitura, implicações do suporte, do gênero ou enunciador na compreensão do texto, relação entre textos e o nosso, né, da diretoria que apresenta o menor percentual de acerto, que é o descritor 8 ou habilidade 8, que é coerência e coesão no processamento do texto. E relações entre recursos expressivos, efeitos de sentido e variação linguística. Agora nós vamos para os professores que têm o trabalho com a primeira série do ensino médio. É importante ressaltar que essas habilidades ditas são de língua portuguesa, eu não preciso me atentar. Não, é importantíssimo que todos atentem-se a essas habilidades não contempladas para o suporte, né? O apoio ao colega de trabalho e principalmente o público-alvo que são os nossos estudantes. Então, no primeiro bimestre, nós tínhamos 4 habilidades com menor percentual de acerto, sendo a habilidade 9, ler de forma autônoma textos de gêneros variados. No segundo bimestre, nós tínhamos 2 habilidades com menor percentual de acerto, sendo a habilidade 7 a que apresentou maior defasagem. Já no terceiro bimestre, nós tivemos 1, 2, 3, 4 habilidades, sendo a habilidade 12 a que apresentou 30% de acerto, que é o planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos. Não é simples. Sabemos que para planejar, produzir e revisar, nós temos que estar ali com o nosso aluno, fazendo toda essa intervenção, toda essa observação, dando um feedback para que realmente haja o quê?
uma reescrita, né, um planejamento e assim por diante. Segunda série do ensino médio, tivemos 2 habilidades não consolidadas, sendo a habilidade 3, estabelecer relação entre textos, ficou com 49%, e no segundo bimestre nós tivemos 2 habilidades, sendo a habilidade 8, que é uma habilidade de 6º a 9º ano, apresentou 36% de acerto, que é inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido. Então, quando falamos aí do humor, da ironia, da crítica, assim por diante. Já no terceiro bimestre, tivemos 4 habilidades não consolidadas, sendo a habilidade 4, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com contextos de produção. Então, quando fazemos essa linha do tempo e a unidade escolar tem muito clara quais habilidades não foram contempladas no primeiro, no segundo e no terceiro, a elaboração de estratégias ela se torna mais eficiente. Na terceira série do ensino médio, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção aqui nessas habilidades da terceira série. Então, no primeiro bimestre, nós tivemos 2 habilidades não consolidadas, habilidade 1 e habilidade 13. Já no segundo bimestre, houve um progresso, apresentou-se apenas uma habilidade não contemplada, que é a habilidade 12, o analisar em textos de diferentes gêneros as marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito. No terceiro bimestre, realmente tivemos aí a nossa realidade. Então, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habilidades não consolidadas pelos nossos estudantes da terceira série do ensino médio. Então, percebam que essas habilidades, ao lado, elas já vêm com o enunciado também do descritor. Então, habilidade 4, descritor 4. Habilidade 6, descritor 6, para que o professor perceba que não é um trabalho isolado do currículo, da matriz e da BNCC. São documentos que estão articulados, visando o desenvolvimento dessas habilidades. Então, a habilidade 6, ou descritor 6, e a habilidade 16, ou descritor 16, os que apresentaram o menor percentual. Então, identificar o tema de um texto. Depois, identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Então, como podemos criar estratégias para que esses estudantes possam desenvolver o que ficou aí não consolidado? Então, voltamos novamente para a matriz de referência de língua portuguesa, que é um suporte aí para todos nós. No quadro 5, temos então uma habilidade que se encaixa dentro do tópico de procedimentos de leitura. Todas as disciplinas podem atuar no apoio com procedimentos de leitura. E também o identificar o tema de um texto, então seja ele em educação física, seja ele em língua estrangeira moderna, o trabalho do identificar o tema, diferenciando do assunto, né, que é o descritor 6. E aí, observando os tópicos em implicação do suporte e compreensão do texto, em relações entre textos, coerência e coesão, relações entre recursos e efeitos de sentido e variação linguística, onde todos podem atuar no procedimentos de leitura. E sabemos que esse menor percentual foi do descritor 6. Tudo bem até aí? Eu não sei se eu estou falando muito, falando rápido. E agora, professores de língua estrangeira moderna, professores de língua portuguesa, professores de educação física, nós gostaríamos muito da interação de vocês. Não é isso, Luciana? Nós teremos um momento de reflexão, de interação. Sempre nas nossas formações, nós fazemos a pergunta e já esperamos aqui que vocês respondam. Nesse momento, nós vamos fazer um pouquinho diferente, para que vocês possam respirar, para que vocês possam
realmente refletir sobre o que nós vamos questionar aqui. Lembrando que não fiquem com medo de trazer a realidade de vocês para que nós possamos refletir, criar estratégias. Esse momento é um momento de apoio, de formação, de suporte e não de apontamento. Então, nós estamos aqui para buscar realmente estratégias que nos apoiem no trabalho do desenvolvimento dessas habilidades. Então, nós faremos assim, nós vamos dar 5 minutinhos para que vocês possam pegar uma folha, um diário, para que vocês possam registrar como foi a interação da equipe escolar na análise dos resultados da AP do terceiro bimestre. Houve essa análise ou ainda não houve? Então, não fiquem preocupados, eu não vou falar, porque de repente aqui minha unidade escolar ainda não fez, eu vou expor minha unidade. Não, nós temos que refletir sobre o desenvolvimento dessa análise, se realmente já foi feito ou não, e nós queremos saber como foi a interação. Houve interação? Essa interação foi feita somente pelos professores de língua portuguesa ou todos interagiram? Todos fizeram parte desse conhecimento, dessa troca? Então, nós vamos dar 5 minutinhos para vocês e depois de 5 minutinhos, gostaríamos que vocês trouxessem aí as informações, tá bom? Então, 5 minutinhos. E aí, voltamos. Agora gostaríamos que vocês interagissem conosco, trazendo aí como foi a interação da equipe escolar na análise dos resultados da AP. E as unidades que ainda não realizaram também podem falar que ainda não realizaram essa análise, o porquê, e vamos interagindo. Alguém gostaria de trazer essas informações? Lu, se você puder olhar para mim, por gentileza, por favor. Dia. Bom dia. Meu nome é Patrícia, eu sou da Escola Ana Tércia. Está me ouvindo? Sim, Patrícia, seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Então, nós fizemos a análise lá na escola das habilidades, né, em defasagem, que os alunos não conseguiram contemplar. E aí nós fizemos, junto com todos os professores, né, de linguagens e códigos, e foi proposto que cada professor trabalhasse, fizesse um trabalho para tentar, por exemplo, inferir informações implícitas. Tanto o professor de tanto o professor de língua inglesa, que também, né, tem como eles trabalharem diretamente, quanto o professor de educação física e artes, eles, né, vão trabalhar uma das habilidades é essa, né, para tentar inferir informações implícitas. Também eles têm dificuldades na avaliação de, por exemplo, diagnosticar ironia, efeitos de humor. Então, assim, foi proposto que todos os professores, né, colaborassem para ver se a gente consegue sanar essas habilidades, entre outras. Entendi, Patrícia. Então, essa interação foi feita pela equipe, não somente pelos professores de língua portuguesa, muito menos do 9º ano ou terceira série do ensino médio. Não, foi pela equipe, e assim, pela equipe de linguagens e códigos, né? E todos os professores. Sim. Todos os professores. Isso é muito bom, porque os professores de língua portuguesa se sentem também apoiados, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante. Muito obrigada, Patrícia. Temos a Adriana, não é isso? Isso. Adriana, por favor. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Vocês podem abrir a câmera, viu? Fiquem à vontade. Oi, Renata. Espero que todos estejam bem. Bom, nós já fizemos o levantamento na semana passada dessas habilidades, né? Nós fizemos estudo de todas as áreas, de todas as APs. E, a princípio, eu chamei os professores de língua portuguesa, né? Em especial do 9º e do 3º ano, porque a gente tem essa preocupação nesse momento. E também o do 7º e 8º, né? Mas, a priori, foi essa responsabilidade de já produzir um plano de ação, né? Um plano de recuperação dessas habilidades, fazendo o levantamento dessas
que estão com nível mais baixo aí de aproveitamento. E para estender, hoje no nosso ATPA, foi preparado, né, coloquei aqui para eles todas as habilidades de todas as séries abaixo de 50%, tá? E o professor de arte, o professor de educação física, o professor de inglês, eles vão estar no apoio. Então, por exemplo, lá no sexto ano, a gente tem 6 habilidades lá que estão com abaixo de 50%. Dentro do conteúdo mesmo que eles estejam trabalhando, eles vão escolher uma dessas habilidades, né, para também não tirar muito o foco do conteúdo que eles estejam trabalhando, e vão trabalhar as estratégias de leitura. Aí eu já tenho um mapa aqui de estratégias de leitura com capacidade de compreensão e capacidade de apreciação em réplica. Eles vão ter alguns passos para seguir, como que eles irão trabalhar essa tipologia pessoal, né, um gênero pessoal, dentro da habilidade que está em defasagem e dentro do seu próprio conteúdo. Então, isso ainda vai ser trabalhado hoje no CPA. Então, eles vão receber um documento hoje, né, que já tem um modelinho de sequência de atividade, com o professor, a habilidade que eles vão desenvolver, a série que eles vão trabalhar, o texto que eles escolheram para trabalhar, e dentro disso eles vão colocar o desenvolvimento, né, da capacidade de compreensão e de apreciação. E aí descrever como que eles vão fazer isso. Mas, para isso, eles têm que seguir um passo, né, de como eles vão fazer. Só um minutinho aqui que está tudo aqui. Só... Uau, e parabéns, Adriana, pela organização. Lindo de ver. Adriana Obrigada. é professora coordenadora? Sou PCA da Palmeiras e professora do sexto ano. Parabéns, parabéns, Adriana. Obrigada. Então, até uma ideia, né, para as outras unidades, se quiser. Aqui tem habilidade elencada, eles vão ter que elencar uma habilidade, né, uma escolha do texto que eles vão realizar atividade. Até coloquei aqui, escolher texto que já esteja trabalhando do material ou relacionado ao assunto que está sendo trabalhado. Prever o produto final, se vai ser uma resenha, um resumo, um esquema, uma produção, né, uma exposição, uma roda de conversa. Depois, lembrar-se de usar as estratégias de leitura para os textos lidos, né, apontando os desenvolvimentos. E depois, colocar qual a capacidade, né, se for de compreensão ou de apreciação em réplica. Mas sempre trabalhando em cima da habilidade, eu deixei aberto para eles escolherem essa habilidade em defasagem de acordo com a série, tá? E dentro do material que está sendo trabalhado, para não fugir muito, né, do trabalho deles também dentro da sala de aula. É basicamente isso. Eu vou depois mandar para vocês, se você quiser replicar para outros, né? Eu acho que vai ser um momento oportuno. Tá bom? Obrigada. Adriana, primeiramente, parabéns pelo trabalho, pela organização, parabéns para a equipe, né, que se propôs a desenvolver todo esse trabalho belíssimo. E é isso, né, Lu? Ficamos muito felizes. O Rê, nós temos uma contribuição no chat, da Eva dos Santos. Ela diz: os resultados foram apresentados ao grupo para uma reflexão para a retomada do quarto bimestre, priorizando as habilidades não alcançadas. Perfeito. Excelente. E temos mãozinhas levantadas aí, Lu. Não, é a Adriana, acredito que ela ainda não abaixou. Então, esse primeiro momento foi para vocês nos trazerem como foi essa interação. Então, percebemos aqui pelas falas que os professores, os educadores interagiram bem, participaram, né? E mais alguém gostaria de trazer informações? Ainda não? Então, agora nós vamos para a segunda interação, caso alguém queira falar. Podemos ir para a segunda, Lu? Sim, Rê. Então, vamos lá. Agora, nós gostaríamos que vocês refletissem qual é a realidade da sua escola. Então, são alunos que têm acesso à tecnologia, é uma escola, uma unidade escolar, área rural, ou ela é próxima ao centro, não, os nossos estudantes têm acesso, facilidade ao uso da tecnologia,
Qual habilidade apresenta o menor percentual de acerto no terceiro bimestre? Então, primeiro nós vamos entender a realidade da nossa escola. Os alunos, eles são participativos, não são participativos, é uma comunidade na qual são atuantes, engajados ou não, tivemos muita dificuldade na busca ativa, problema com fluxo. Ok, entendemos a nossa realidade. Agora nós vamos refletir qual habilidade apresentou o menor percentual de acerto. Então, caso algumas unidades ainda não tenham feito essa análise, se alguém quiser falar também do segundo bimestre, olha, ainda nós estamos desenvolvendo habilidades não consolidadas do segundo bimestre para então fazer essa relação com a do terceiro bimestre. Fiquem à vontade. Nós parabenizamos aqueles que já tiveram essa organização, essa estruturação, e também estamos aqui para apoiar aqueles que ainda não chegaram, né, nessa análise. Então, estamos aqui para apoiá-los, tá bom? Vamos dar mais 5 minutinhos, solicitamos que vocês registrem e já voltaremos. Já passamos aí 3 minutinhos. Alguém gostaria de se colocar aí, dizendo qual a realidade da sua escola? Temos 60 participantes, gostaríamos de ouvi-los. Deixa eu ler aqui a Eva dos Santos. A Eva eu não sei de qual escola, então ela coloca aqui que através da busca ativa e organização da gestão, nossos alunos são participativos e para os que não têm acesso à tecnologia, a escola se organiza de forma a oferecer aos mesmos oportunidade de realizar suas atividades na própria escola, que hoje se encontra preparada para dar esse apoio. Muito obrigada, Eva. Depois, se você puder nos dizer qual escola, Antônio Florentino. Muito obrigada, Eva. Ok. Quem mais gostaria? Quem poderia nos dizer qual a realidade da sua escola e o que vocês puderam observar aí das habilidades? Quem quiser falar do sexto, do nono, do oitavo, do ensino médio, fiquem à vontade. Colocou aqui no Posso chat. falar, Renata? Por favor, muito obrigada. Sei que eu já falei demais, mas eu estou empolgada hoje aqui. Ai, maravilha. Isso deixa assim, a gente bem feliz, porque quando a gente vê o resultado da diretoria, e a gente vê que a nossa escola, ela, né, não está mais dentro, por exemplo, uma habilidade que está aí 40%, a nossa, de repente, atingiu 63% ou mais por cento, isso nos deixa feliz, né, nessa avaliação, nessa análise aí, né, que a gente faz dentro da escola, que o trabalho tem surtido mesmo. E a tutoria, a busca ativa, ela tem feito um trabalho maravilhoso, né, porque a gente quase atingiu 100% em algumas séries, né, na realização das sequências e das APs, e a gente tem assim, fortalecido muito, né, na responsabilidade, na reflexão de realizar essas provas, e eu acho que esse retorno, quando a gente vem para a sala de aula e expõe para eles a habilidade em defasagem, o trabalho que a gente realiza mesmo em passinho de formiga, né, eu acho que isso tem surtido muito resultado. É que eu falo, não importa se o professor de artes, de educação física, de inglês, ele trabalhou uma habilidade, mas que faça um trabalho bem feito, né, com muita qualidade, menos quantidade e mais qualidade, isso a gente vê o resultado realmente acontecendo. E é o que a gente está colhendo agora nesse momento, né? Algumas habilidades ainda se encontram em defasagem, mesmo na segunda, né, na terceira, mas, porém, algumas a gente está conseguindo, mesmo no passinho de formiguinha. Tá bom? Obrigado, passo a palavra. Perfeito, Adriana. Outro item muito importante que você nos trouxe aqui é sobre o trabalho de como é essa avaliação, né? Como o aluno visualiza isso. Quando explicamos para o nosso aluno que a AP não é somente uma avaliação externa isolada, mas ela é uma continuidade, né? Uma continuidade do aprendizado, o aluno ele passa a perceber, passa a ter um outro olhar em relação à AP, né? Então é importante realmente o trabalho da articulação sobre essa avaliação. O aluno tem que entender que não é somente
uma avaliação isolada. Muitas vezes eles perguntam, né, vai valer nota? Ah, então se não vai valer nota, eu não vou fazer, não é isso? Então, algumas unidades até incorporam a nota, né, o diagnóstico dessa AP no bimestre, para que o aluno perceba que é importante, que ele tem que fazer com cautela, com cuidado, né? Mais alguém gostaria? Eu não sei se tem alguma informação no chat. Caso não tenha, eu gostaria de ouvi-los. Vocês estão muito quietinhos. Nós temos aí 60 participantes. Eu, por enquanto, ouvi a Patrícia e a Adriana. Gostaria de ouvi-los. Caso não queiram falar ainda sobre o estudo da habilidade, né? A unidade não tenha feito, mas vocês podem nos trazer aí como é a realidade da sua unidade. Estou no computador da escola, mas nossos alunos têm uma boa participação nas atividades. Essas atividades, Pedro, são as atividades presenciais ou você diz assim o uso da tecnologia no CMSP, no Google Classroom? Se o Pedro puder colocar aí no chat para entendermos. Nos dois, entendi. Então, tanto na participação no presencial quanto do uso das tecnologias. Ok, muito obrigada, viu? Mais alguém? Onde estão os nossos 60 colegas aí, os participantes? Estão todos quietinhos. Então, tive aí a colaboração do Pedro, da Patrícia, da Adriana, da Eva. A Eva também nos trouxe colaboração, né? Mais alguém gostaria? Então, vamos passar para o próximo. Tudo bem, Lu? Então, vamos... Então, mais 3 minutinhos. A Adriana nos trouxe aí muito bem explicado sobre as estratégias de trabalho, né? Então, nós gostaríamos de ouvir outros colegas que também têm estratégias tão boas quanto a que foi dita pela professora coordenadora Adriana. Nós gostaríamos de ouvi-los, tudo bem? Nós vamos dar aí de 2 a 3 minutinhos para que vocês possam organizar as ideias e expressar-se. Então, a Thalita nos trouxe que na escola os alunos foram agendados para fazer a prova nos notebooks. Deu certo o revezamento. Que bacana, Thalita. Se você quiser abrir o microfone e falar um pouquinho, fique à vontade. Lu, quando o seu áudio voltar também, fique à vontade, tá? E aí, alguém gostaria de se colocar em relação às estratégias sugeridas para o trabalho interdisciplinar, assim como a Adriana comentou? Eu sei que tem trabalhos belíssimos aí que muitos poderiam compartilhar para que seja replicado. Talvez a Thalita esteja sem o áudio. Diz que foi legal e todos vieram direitinho, né? Muito bom, Thalita. Algum professor de educação física, né? Professor, professora, ou de língua estrangeira moderna que queira compartilhar o apoio nessas habilidades, fique à vontade também. Nós gostaríamos de ouvi-los. Algum professor coordenador também que queira apresentar o seu trabalho, o trabalho desenvolvido nas unidades, fiquem à vontade, tá bom? Caso não tenhamos ainda, vamos para a sistematização. Tudo bem, Lu? Tudo, Rê, tá me ouvindo? Sim, agora seu áudio voltou. Obrigada. Hoje eles estão tímidos, não quiseram interagir, então nós vamos para a sistematização. Nós trouxemos aqui que a avaliação, ela é muito importante, né? Ela é aliada do professor, porque ela permite a elaboração de diagnósticos que revelem as dificuldades dos estudantes. E aí, com isso, identifica também se há defasagens de aprendizagem no percurso escolar, considerando a necessidade de desenvolvimento e consolidação das habilidades em determinadas etapas da escolaridade. E as propostas de intervenção pedagógica, né, elaboradas pelo grupo, pela equipe docente, elas devem estar alinhadas às necessidades de aprendizagem dos estudantes. Então, outra coisa que é importante ressaltar, e Lu, se você quiser também colocar algo,
é que essas habilidades, elas não podem ficar somente guardadas, né? Eu sei dessas habilidades, eu entendo que existem essas habilidades não consolidadas, mas isso fica como um documento. Isso precisa ser articulado, isso precisa ser colocado em prática nas unidades escolares. Sabemos que não é fácil, também não estamos aqui para dizer que há algo pronto. Nas unidades nós temos muitas informações que vão chegando ao mesmo tempo, né? O trabalho do currículo, o trabalho do CMSP, o nosso planinho de aula, toda aquela parte burocrática, mas voltando para o foco no desenvolvimento do aluno do ciclo. Tudo bem? Temos algumas contribuições. Temos aqui os professores e coordenação trabalham coletivamente na conscientização da importância da avaliação. Os alunos participaram muito mais. Eduardo Roberto Dyer, muito obrigada pela colaboração. E nós temos certeza, né, que esse trabalho tem sido muito bem articulado. Os professores, os coordenadores, equipe gestora, estão de parabéns. Não é fácil, período pandêmico, né? E agora nós vamos ver o resultado de tudo isso, esses alunos fora da unidade escolar. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, Lu, eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí sobre a Arte 5, né? Um trabalho desenvolvido aqui pelo Conviva, Diretoria de Ensino. Fique à vontade e quando você puder, você me sinaliza que eu paro de compartilhar e você compartilha aí. Então, como a Rê disse, acabou de dizer, esse é o projeto Arte 5, né, 2021, que tem o tema Escola, Lugar de Ser. Esse projeto está sendo articulado pelo PCNP Wagner de Arte, juntamente com a PCNP Isabel, a PCNP Verônica, a PCNP Rosiane e a PCNP Alcione, que são as meninas que cuidam aí do Grêmio Estudantil. Eles estão agora em um momento de formação, numa salinha ali ao lado, por isso que vocês perceberam que hoje nós tivemos uma formação diferenciada. Os professores de artes estão acompanhando essas orientações. É importante que vocês tenham conhecimento que este projeto, além de ser destinado aos anos iniciais, anos finais, ensino médio e a EJA, ele também traz a participação de outros... Tem alguém com o microfone ligado que poderia desligar, fazendo favor? Ele também traz a participação aí dos outros professores, dos outros componentes. Nós sabemos que o professor de artes é que está à frente, né, desse desenvolvimento desse projeto com os alunos, mas se tiver o professor de outro componente curricular que queira fazer parte desse projeto e queira ser o orientador do aluno, que o aluno sinta vontade de que esse professor seja o seu orientador, tá? Não tem problema. Então, lá na minha escola, eu tenho um professor de artes, e o meu professor de artes está engajando alguns alunos, mas eu tenho um aluno que queira fazer essa atividade, participar desse projeto, e ele queira o professor orientador de língua portuguesa, ou ele queira que o professor de educação física seja o seu professor orientador. Não tem problema, tá bom? Esse projeto ele tem como objetivo orientar os professores. Aqui nós colocamos de ciências humanas quanto ao concurso e também de linguagem e suas tecnologias, matemática e ciências da natureza. Ele também vai potencializar as ações protagonistas dos estudantes por meio das linguagens artísticas. Também trabalhar a divulgação e a produção dos alunos da escola pública paulista na área aí com o tema em discurso. Ele vai apoiar o desenvolvimento das habilidades essenciais de arte e também refletir sobre o significado do tema de 2021, que é a escola, o lugar de ser. Como eu disse no início, o professor responsável, os professores que estão articulando e PCNP, esse projeto é o PCNP Wagner de Artes, juntamente com as meninas dos anos iniciais, e a PCNP Isabel, que cuida do Grêmio Estudantil. E agora a gente vai passar para vocês um vídeo
falando um pouquinho desse projeto. Olá, seja bem-vindo ao concurso Arte 5 de 2021. O concurso Arte 5 é organizado pela Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. E o tema deste ano é Escola, Lugar de Ser. O ser significa o que a escola representa para você. Para participar da categoria música, você deve compor uma música e cantar. Você também pode participar através do teatro. Para isso, crie seu espetáculo. Também tem linguagem integrada. Você pode fazer um curta-metragem, uma animação e mistura de todas as categorias. Você também pode participar dançando, faça a coreografia e mande. Por bastante de artes visuais, como desenhos, esculturas, fotografias e principalmente o logotipo do Grêmio Estudantil, que irá representar 64 escolas. Você, aluno de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, São Lourenço e Juquitiba, deve participar. Leia o regulamento. Peça-se da para seu professor. Lembrando, tem que ser obras autorais. Para saber mais e fazer a sua inscrição, entre no site. Venha pro Arte 5 você também! Só que o meu aqui não está permitindo o som, então o que nós vamos fazer? Vai ficar disponível para que vocês verifiquem, entrem na página da DERITS, deem um like lá para os nossos estudantes que estão tendo esse protagonismo, esse engajamento. Tudo bem, Lu? Só um minutinho, para ver se eu consigo. Só para eles pegar um minutinho. Sim. Mais alguém gostaria de colocar algo enquanto ela localiza aqui para vocês? Alguém gostaria de trazer algo? Sugestões, críticas? Chegamos ao final da nossa reunião. Nós observamos a apresentação dos anos finais. Trabalho articulado por arte, pelo Grêmio Estudantil. Eu coloquei o link aí no chat. Está disponibilizado para vocês terem acesso. É só vocês clicar no link para vocês verem o comercial. Este link tem aí o comercialzinho dos alunos do ensino médio. É o comercial do ensino médio sobre o projeto Arte 5. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o concurso Arte 5. E o tema de 2021 é Escola, Lugar de Ser. E quem é que pode participar? Você, aluno dos anos iniciais, anos finais, ensino médio e EJA, dos municípios de Itapecerica, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu. As categorias são música. Você vai criar sua canção e vai enviar pra gente com o tema Escola, Lugar de Ser. Na categoria dança, você pode montar uma coreografia, que pode ser individual ou em grupo. Nós também temos a categoria de teatro, onde você pode criar sozinho, pode criar com seu colega, com a sua família, aí é você que escolhe. E já na categoria linguagem integrada, podem ser criados animações ou curta-metragens, fica a seu critério. Nós também temos a categoria de artes visuais, onde você pode enviar o seu desenho, a sua escultura, todos os tipos de obras que você quiser. E dessa categoria, nós também iremos tirar o logotipo do Grêmio, que servirá para os 4 municípios. E lembrando, todas as produções têm que ser autorais. Não vale copiar da internet, hein? Procure seus professores, leia o regulamento no site abaixo e venha participar. E é importante que vocês respondam à avaliação, né, para que possamos melhorar, para que possamos trazer aí novos temas, e gostaríamos de agradecer a atenção de todos, a colaboração e interação de todos aqui na reunião. Muito obrigada e excelente quarta-feira. Obrigada, Lu. Até mais. Eu agradeço, Rê. Uma ótima quarta-feira para todos vocês.